Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo este vídeo. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o alfabeto do espanhol, tudo bem? El alfabeto espanhol com a profe Elisa Macetti. Aqui vale a gente lembrar um pouquinho, né, dar um panorama geral, que qualquer aprendizagem de língua estrangeira vai envolver muita coisa além de exercícios gramaticais, certo? Porque quando nós aprendemos uma língua estrangeira ou quando nós aprendemos a nossa própria língua, a gente passa por um processo chamado processo de alfabetização. O que é isso? É aprender a escutar, aprender a falar, aprender a ler e aprender a escrever, certo? A gente só é plenamente alfabetizado quando a gente domina aí todas as competências de uma língua, né? A gente pode ser proficiente naquela língua e também alfabetizado e letrado. Vale lembrar isso também, que é um termo novo para vocês, mas por agora a gente fica só com alfabetização. Por que eu escolhi o tema aqui dessa aulinha extra de vocês como o alfabeto? Porque, como qualquer língua que a gente vai começar a aprender, a gente precisa começar pelo começo. E o começo de qualquer vocabulário, de qualquer língua estrangeira, é o alfabeto. Então, para isso, né, para a gente aprender o alfabeto em espanhol, vale lembrar dos 21 países que falam o espanhol. Então, a gente tem tantos países aqui na América Latina, na América Central, na América do Norte e na Europa e também na África, tudo bem? No continente africano. Por que vale lembrar esses países que falam o espanhol? Porque se a gente for viajar, por exemplo, a gente vai lá para Cuba, né? E a pessoa precisa escrever o nosso nome e ela não entende. O meu nome, por exemplo, é um nome gigantesco: Elisa Maria Bonifácio Mazete dos Reis. Se eu preciso soletrar meu nome para a pessoa e eu não sei como que eu falo o alfabeto, eu não posso ir no famoso portunhol, porque às vezes a pessoa não vai entender e pode escrever meu nome errado, certo? Então, para isso, a gente precisa do espanhol, a gente precisa aí do alfabeto, a gente precisa dos números também, de tudo isso que é o básico da língua. Então, hoje a gente vai com o alfabeto, mas primeiro, vamos recordar aqui o nome de todos esses países que falam espanhol no nosso mundo, né? Lembrando que o espanhol, gente, ele é a segunda língua global atrás do inglês, e ela é uma língua também das mais faladas em termos de população, tudo bem? Então, vou começar lá pela Europa, ó. Espanha, aí a gente tem na África, Guiné Equatorial, indo aqui para América do Norte, México, e agora a gente já vai aqui para o centrão, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicarágua, Honduras, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. E aqui na nossa América, na América Latina, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Entonces, nosotros podemos ver que nuestros vecinos todos hablan español. Entonces, la lengua española para nosotros que somos brasileños es una lengua muy importante para que nosotros, por ejemplo, podemos hablar con nuestros vecinos bolivianos o nuestros vecinos paraguayos, uruguayos, en fin. O también que nosotros posamos decir que Maradona es mejor que Pelé. O mejor, Pelé es mejor que Maradona, ¿sí? Entonces, la lengua española es muy riquísima aquí en la América Latina y en las Américas como un todo. Y el alfabeto. El alfabeto del español antes poseía 29 letras. Todavía, actualmente, nosotros tenemos solamente 27 letras y todas ellas son femeninas. ¿Qué es eso? Esto es que nosotros no vamos a hablar em português agora. Isso significa, gente, que a letra feminina, que eu não vou falar, por exemplo, o O. A letra O. Eu sempre vou falar, por exemplo, la letra B. A letra B. Eu não vou falar o B. Tudo bem? Isso acontece de vez em quando em português.
E por que que caiu? A gente tinha 29, agora a gente tem 27. Porque a RAE, né, a RAE, que é a Real Academia Espanhola, é como se fosse o acordo ortográfico brasileiro, mas esse é o acordo ortográfico espanhol. A Academia Real Espanhola, eles tiraram duas letras do nosso alfabeto, que é o CH e o LL. Antes, a gente tinha o CH e o LL acrescentados no alfabeto do espanhol, então nós tínhamos 29 letras. Porém, com o acordo ortográfico dos países que falam espanhol em 2010, eles tiraram essas duas letras e consideram elas agora dígrafos, tudo bem? Ahora, essas letras recibieron la denominación de dígrafos y por lo tanto no pertenecen más al alfabeto, sim? E a gente também teve outras mudanças aí com o passar dos anos ao respeito de algumas letras. Vale ressaltar também, gente, que pelo espanhol ser uma língua, né, meio que prima, irmã, do francês, do italiano, do romeno, do português, né, o espanhol, aí essas 5 línguas que vieram do latim, ele vai ter uma pronúncia muito parecida com o português. Porém, né, é muito parecida, não significa que é igual. Aqui já vai uma dica para vocês. Em espanhol, a gente não vai ter vogal aberta, apenas o A vai ser uma vogal aberta. Isso aqui que é vogal aberta. É quando a gente faz a pronúncia, por exemplo, do é. É. Em espanhol, a gente vai sim ter o acento agudo, mas ele não é pronunciado. Eu tenho, por exemplo, a palavra el e el, que é o artigo masculino, que significa o. E eu tenho, né, o pronome pessoal do caso reto, el, que leva tilde, lleva tilde, sim, leva o acento agudo, mas eu não vou falar el, eu vou falar el, tá? E o L em espanhol, ele é bem redondinho. El alfabeto espanhol. Tá vendo? Eu não vou falar o alfabeto, esse beto, el alfabeto espanhol. Ok? Vamos lá. Eu dividi aqui em uma tabelinha, tudo bem? Para ficar mais fácil pra gente ver aqui. Então, olha só, nós temos 27 letras, como foi dito. Aqui a gente tem um pedacinho, na outra slide a gente tem o resto. Então, a gente vai ter A, B, C, D, E, F, R, H, I, J, K, L. E a pronúncia, né? Como vocês puderam perceber, vou repetir de novo, ó. A, B, C, D, E, F, R, H, I, J, K, L. La pronuncia es muy parecida con la pronuncia del portugués brasileño y también es muy parecida con la pronuncia del francés, pero aquí tenemos algunas diferencias, né? Quais são as principais diferenças que a gente vai ter? Com a pronúncia do C, com a pronúncia do G, do J, tudo bem? Nesse primeiro instante. Como assim? Se vocês perceberem aqui, eu coloquei, né? Até dividir para vocês, ó. Quando eu tenho a letra C mais a vogal A, O, U ou uma consoante, eu vou pronunciar com o som do K. Então, esse nome eu vou falar Carmen, Carmen, Carmen. Quando eu tenho esse C mais a vogal E e mais ou a vogal I, eu vou ter a pronúncia como o TH do inglês. Então, esse aqui vai ser o famoso cesseo, que é aí um fenômeno que ocorre na língua espanhola, principalmente na Espanha, tudo bem? Eles usam, ao invés de eu falar, por exemplo, cerveza, cerveza, eu vou falar cerveza, cerveza. Então, tanto esse C quanto esse Z, eles vão virar um sonzinho do TH do inglês, que é aquele que a gente precisa colocar a língua entre os dentes e assoprar. Por exemplo, three, three. Eu não falo tree, eu vou falar three, né? Think, that, those, teeth. É esse mesmo sonzinho que a gente vai usar aqui, né? Para quem quiser seguir o cesseo da Espanha, né? Quem não quiser, é só falar cerveza, né? Cereza, sapato, tá? Com o som de S. Daí não vai ser esse som de K, vai ser um sonzinho de S, tá? Mas quem gostar, fica cerveza.
O D é como o D brasileiro, mas aqui tem um adendo. A gente vai falar esse D não como nós aqui do interior falamos, né? Porque a gente não fala dia, a gente fala dia. Tem esse d. A gente vai pronunciar como sempre D. Como o D do Nordeste. Então eles vão falar dia. E é aqui que a gente vai falar Diego. Né? A gente tem aquela música do Acererê HDB. Eles falam, né? Mira que Diego, certo? Diego. Por isso que eu até peguei esse nome. O E, a gente vai ter como o E brasileiro, tá? Então não vai ser, nunca vai ser E. Sempre vai ser E. Então eu não vou falar, por exemplo, o nome daquele cantor, Elvis Presley. Eu não vou falar Elvis Presley. Eu vou falar Elvis Presley. Ok? Então, Elvis. E aqui, mi nombre, Elisa. Elisa. F é como F, por exemplo, felicidad. G, aqui também temos duas opções. A gente vai ter o G com a vogal. A, o consoante, ele vai ter o som de G de gato. Então vai ser, por exemplo, Gabriel. Gabriel. E a gente vai ter, quando o G estiver com a vogal E ou com a vogal I, ele vai ter o som do R forte do português. Isso aqui que eu coloquei para vocês, né, entre colchetinhos e, né, uma letrinha, é a pronúncia, tudo bem? É como a gente vai pronunciar. Isso aqui é o som fonético, tudo bem? Então aqui a gente vai pronunciar como Gerardo, Gerardo, Gerardo. Tá vendo esse G bem forte, ó? É quase um J, né? Como rojo, né? Rojo, que é vermelho em espanhol. Se escreve R-O-J-O, mas aqui vai ser o mesmo som. Gerardo, Gerardo. E prestem bem atenção que o R do espanhol é aquele R que bate. Rrr. Sempre vai ser assim. O H é como o português, então ele não vai ter som, mas o nome dele é H, tá? Então, por exemplo, Hugo, Hugo. O I é como o I brasileiro, então, por exemplo, Israel, Israel. O J, ele vai ser como o R forte do português, que é aquilo que eu acabei de falar pra vocês. Então, por exemplo, Jesus, Jesus, tá? Esse sai daqui de baixo. A gente vai chamar de R glotal, né? Bem parecido aí com o R do alemão, com o R forte do português, né? O K é como o K brasileiro, então, por exemplo, Kátia, Kátia. O L, a gente não vai falar L, a gente vai falar ele, ele, né? Então, Luna, que significa lua. Bem chique, Luna, né? E agora aqui o resto, a gente vai ter M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, tá? O Y eu coloquei aqui pra vocês, também pode ter o nome de IE, dependendo de onde vocês escutarem, tá? Então, M, macaco, né? Macaco. N, nariz, nariz. O NH, ele vai ter o som, vai ser o N com esse tiozinho em cima, tá? Então, é o mesmo som do nhoque, que a gente tem esse nhó, né? Esse NHzinho. Então, por exemplo, mañana, mañana. O O é o O cerrado del português, tudo bem? La O cerrada. Como assim? Sempre vai ser o O fechado, eu nunca vou ter O. Por exemplo, óculos, né? Óculos, não tem esse O, né? A gente sempre vai usar o O, por exemplo, o O do ônibus, ônibus. Então, aqui, oscuro, oscuro. P é como la P brasileña, Pedro. Que a gente vai chamar o nome dessa letra de Q, é literalmente Q, tá? Então, por exemplo, queso. Porém, na pronúncia junto, né, que a gente tem aí um ditongo, que é o U e o E, né, para formar a palavra queijo, a gente vai pronunciar com o som de K, tudo bem? Queso, queso. Mas na hora de soletrar, a gente precisa falar que essa palavra, essa letra, o nome dela é Q, tudo bem? Q. Ah, que letra é essa? Q. R, a gente vai ter dois tipos de R em espanhol. A gente vai ter o R e o R, né? A gente vai ter um R que vibra bastante e um R que vibra pouco. Como que eu vou saber a diferença? Se eu tenho uma consoante e depois o R e uma vogal, eu tenho uma sílaba, certo? Se eu tenho um R no meio de sílaba, ele vai ser um R vai ser um R pouco vibrante. Então, Pedro, Pedro. Agora, se eu tiver um R iniciando sílaba
ou dois R's em espanhol, ele vai ser um R bem forte, tá? Então, e ele vai vibrar muito. Essa palavrinha que eu coloquei para vocês, rojo, significa vermelho, tá? Então, esse R vai ser bem forte. Rojo, rojo. Nós temos aí a letra S, que a gente pronuncia como S. Uma dica, gente, não existem palavras com escrita com dois S em espanhol, exceto, por exemplo, meu nome, Elissa, mas aí é porque é nome próprio, tudo bem? Mas a gente não vê palavras com dois S em espanhol, tudo bem? Tem o som dos dois S, é o som dos dois S do português, mas a gente não escreve nada com esses dois S, tá? Ele não é escrito assim. Então, Salvador, Salvador. T, como T brasileiro, traidor. U, mesma coisa, uba, uba. Agora aqui vem o negócio, ó. O V, o W, o X, né, eles vão ter uma pronúncia... Perdão, o V e o W, eles vão ter uma pronúncia um pouquinho mais diferente. O V em espanhol, ele vai ter o mesmo som do B. Então eu não vou falar, por exemplo, vaca, Vitor. Eu vou falar baca, Vitor. Tudo bem? Victor. E o W, ele vai ter o som também do B, dependendo da palavra, ou. Por exemplo, Wilson, eu vou falar ou Wilson, tudo bem? Ou Wilson, ou Wilson. X vai ter som de X. É o mesmo som que a gente tem, por exemplo, na palavra táxi. Esse X que tem o som de KS. Então, por exemplo, Félix, Félix. O Y vem aqui no caso do francês, né? E vai ser Y ou Y. E a pronúncia aqui, dica, gente, diquinha de pronúncia. Eu vou pronunciar em espanhol os dois L's e o Y da mesma maneira. Então, por exemplo, se eu falo yo me llamo, esse Y do yo precisa ter o mesmo som dos dois L's do llamo, tá? Yo me llamo. Yo me chamo. Tá? Esse Y com esses dois L's, eles vão ter que ter a mesma pronúncia, né? Então, por exemplo, Yolanda. Nesse caso, tem o sonzinho do I do nosso português. E o Z, a gente pode encontrar como um sonzinho mais de C, tá? Como, por exemplo, safado. Sonzinho de C não, sonzinho de S. Ou como TH do inglês, para quem usa o ceceu. Então, ao invés de safado, vai ficar safalo, safalo, que significa safado, tá? Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. Aí, que eu mostrei pra vocês, antes então nós tínhamos aí 29 letras no nosso alfabeto. Agora a gente só tem 27, porque o Tchê e o L foram embora em 2010. Então, se vocês pegam dicionários que ainda tem o CH e o LL, tem alguns, principalmente mini dicionário que vende em papelaria, às vezes eles são desatualizados e ainda tem o CH e o LL, tá? Deem preferência para aqueles que não tem mais esses dois, porque são dicionários mais atualizados, para quem for precisar usar. E vamos lá. Como se deletrean las palabras? Ahora que usted conocen la pronuncia de las letras en español, nosotros necesitamos saber cómo se deletrean las palabras. ¿Qué es deletrear? Deletrear es como soletrar. E como nós soletramos as palavras em espanhol? Fácil. Las palabras en español son deletreadas como en portugués, o sea, letra por letra, ¿sí? Y nosotros necesitamos del nombre de la letra. Entonces, es esta columna, ¿sí? Entonces, se eu vou deletrear mi nombre, se eu vou soletrar meu nome, Elissa, E-L-I-S-S-A, eu vou soletrar como E, L, I, S, S, A, como en portugués, ¿sí? Entonces, algunos ejemplos. Cerveza, cereza, amor, queso, cuaderno. Cerveza, C, E, R, V, E, Z, A. Cereza o cereza, C, E, R, E, Z, A. Amor, amor, A, M, O, R. Queso, queso, Q, U, E, S, O.
Quaderno, quaderno. C, U, A, R, D, E, R, N, O. ¿Vale? Muy simple, muy fácil. Y ahora pronunciación conmigo, con Elisa, pronunciación con Elisa. He traído algunos trava-línguas. Trouxe alguns trava-línguas pra gente poder treinar a pronúncia, porque a gente já sabe, ó. A gente já sabe o nome das letras em espanhol, a gente já sabe como soletrar. E como que eu vou falar, como que eu vou pronunciar. Nada melhor do que treinar pronúncia com trava-língua. Mas primeiro eu tenho uma dica para vocês. Em espanhol, a gente precisa ter a língua muito solta para falar. Então treinem muito bem essa língua, mexam essa língua. Né? Como assim? A gente precisa conseguir fazer um R bem feitinho. Então, por exemplo, esse som é o R do espanhol. A gente precisa conseguir fazer esse movimento com a língua, ela fazer isso aqui dentro da nossa boca, para a gente conseguir pronunciar o R do espanhol. Outra dica também, tirem muita... cuspam muito catarro da garganta, porque é o som do R forte, então, e do G... e do J, do R forte, né? Então, a pronúncia do espanhol, ela vai destravar muito a língua de vocês, principalmente para quem tem dificuldade de pronúncia. Para quem tem problema de dicção, eu tenho uma grande dica para vocês. Peguem um lápis, coloquem na boca. Eu vou explicar primeiro, depois eu faço. Para vocês conseguirem falar, falem em português mesmo, depois vocês podem treinar em espanhol. Isso ajuda muito para que vocês consigam pronunciar melhor as sílabas e façam ser entendidos. Então, por exemplo, eu vou falar a palavra pronunciación. Eu quero que ela saia bem bonitinha, mas eu tenho um problema com esse R, pronunciación. Pega um lapisinho, um canudo, enfim, coloca na boca. Pronunciación, né? Para que vocês consigam destravar muito bem essa língua, tá? Mexam a boca. O espanhol é uma língua aberta. Você precisa, né, se expressar muito bem. Então, olha só. Vamos lá para os trava-línguas. O primeiro que a gente tem é esse aqui, ó, já cheio de R. El ratón roció la ropa del rey de Roma. De novo. El ratón roció la ropa del rey de Roma. Esse R, né? Parece que tá dando tranco em alguma coisa. Aí a gente tem esse outro aqui, ó. En un viaje en carruaje, un paje perdió el equipaje. Pra gente treinar esse J pra sair lá do fundo da garganta. Então vamos lá. En un viaje en carruaje, un paje perdió el equipaje. Equipaje. Eu tô forçando para vocês conseguirem perceber bem. A gente não precisa forçar tanto. Mais naturalzinho ficaria, por exemplo, en un viaje en carruaje, un paje perdió el equipaje. Tudo bem? Fica mais fraco, mas pra gente conseguir treinar precisa forçar bem. Depois a gente tem esse aqui, super fácil, para treinar o som do NH e do Azão bem aberto. Mañana por la mañana me voy a España. Mañana por la mañana me voy a España. Amanhã de manhã eu vou para a Espanha. Amanhã e manhã é a mesma palavra em espanhol, tá? Mañana. Então, mañana por la mañana me voy a España. Mais um. Para a gente treinar o sonzinho do V, porque em espanhol ele é pronunciado como a letra B. Então eu não vou falar vaca, eu vou falar vaca. Tudo bem? El vino, vino. Pero el vino, no vino, vino. El vino, vino vinagre. E pra gente finalizar, a gente treinar o som aí do PL e do CL, né? Porque também pode dar uma enroscadinha. Então, Pablito clavó un clavito. Que clavito clavó Pablito? Prestem atenção que por mais que eu tenha um acento agudo nesse O, eu não vou falar clavó. Não tem esse O. Eu vou falar clavó. Tudo bem? Pablito clavó un clavito. Que clavito clavó Pablito? Clavó, gente, é o verbo pregar.
Clavito, prego. Então, Pablo, né, o Pablinho, pregou um prego. Que prego o Pablinho pregou, tá? Y gracias por la clase de hoy. Espero que todos estén muy bien, que tengan gustado. Si necesitan de cualquier cosa, me procuren, contáctenme. Gran beso y hasta la próxima clase. Bye bye. O mejor, chao.